Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, o livro de Eclesiastes, capítulo 2. E faremos a leitura do verso 1 ao verso 11. Está escrito o seguinte: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também, isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, e também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eu quero meditar com vocês hoje sobre o tema: onde encontrar a felicidade? Salomão, o rei pregador, é um homem que viveu superlativamente. Era o mais rico, era o mais sábio, viveu de forma sem paralelos na história de Israel. Aqui no texto, ele está buscando a felicidade. Mas a pergunta é: onde a felicidade mora? Qual é o seu endereço? Qual é a geografia onde você pode encontrar a felicidade? Ele buscou a felicidade meticulosamente. Ele pôs a mão e experimentou tudo que o mundo dizia para ele: aqui está a felicidade mora aqui, e ele foi lá. Ele experimentou coisas legítimas em si mesmas. Porém, todas as coisas que ele buscou para encontrar nelas a felicidade, era uma felicidade sem Deus. Uma felicidade apenas aqui, debaixo do sol, na perspectiva humana. A Bíblia nos informa, aqui nesse próprio livro, capítulo 3, verso 11, que Deus colocou eternidade no nosso coração. E tudo aquilo que é terreno, temporal, não pode preencher o vazio da nossa alma, satisfazer o nosso coração com os baldes da felicidade. Então, peço a você, com a Bíblia aberta comigo, para examinarmos juntos este texto. Primeiramente, vejamos uma resolução inquietante no verso 1. Olha aí: disse comigo mesmo, vamos, eu te provarei
com a alegria, goza, pois, a felicidade. Se vocês perceberam, Salomão está conversando com ele mesmo. Chamamos isso de um solilóquio, uma conversa diante do espelho. E ele está dizendo para ele mesmo: eu te provarei com alegria. Essa palavra provar diz que ele segue fazendo isso como um experimento, uma experiência, uma tentativa de, através dessa experiência que ele vai ter, ele possa então experimentar essa felicidade que ele tanto quer, que ele tanto busca. Diríamos nós hoje que Salomão era uma espécie de hedonista experimental. Mas vem o segundo ponto, que é uma constatação decepcionante. Veja comigo a parte final do verso 1 e o verso 2. Mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? O que eu acho impressionante é que Salomão tem uma espécie de choque de realidade aqui. Aqui a conclusão vem antes da prova. Antes de provar, eu já sabia de um fato, é vaidade. O riso é loucura, a alegria serve para nada. Se você perceber, ele vai buscar a felicidade primeiramente no que nós chamaríamos do riso. A ideia aqui é do riso zombeteiro, dos programas humorísticos que você vai lá exatamente para dar umas boas gargalhadas, para se divertir. A ideia aqui também é das festas, do glamour das festas. Eu quero me alegrar, eu quero me divertir, eu mereço me divertir, eu quero experimentar isso. A alegria dos festivais, das muitas coisas que o mundo oferece, o banquete que está aí, glamouroso, colorido, cheiroso, apetitoso. Ele bebeu todas dessas fontes, ele jogou para dentro da alma dele todos esses baldes de prazer. Porém, a conclusão que ele chegou é que isso era vaidade, bolha de sabão, neblina, apenas um vapor que vai embora. A noite de festa termina quando se põe a cabeça no travesseiro, um vazio na alma, um desassossego no coração, a falta de sentido na vida. Mas aí, em terceiro lugar, ele vai buscar a felicidade na bebida. Confira comigo o verso 3. Olha aí. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Meus amados, notem vocês que aqui é uma espécie de investigação persistente. Veja aí. Até ver o que melhor seria que fizesse os homens. Até que significa que ele está, na verdade, fazendo uma investigação persistente. E mais, notem vocês, ele define e confina a área admitida que vai ser examinada, debaixo do sol. Ou seja, ele vai fundo na busca e tudo que tem debaixo do sol, que o mundo oferece, ele quer experimentar. Agora, eu chamo a sua atenção para 4 coisas aqui nesse versículo. Primeiro, é uma resolução consciente. Resolvi no meu coração. Não é uma coisa que passou por alto, não. Ele toma uma decisão. Eu vou ser feliz. E a felicidade está dentro de uma garrafa. Eu vou beber todas. Vou beber todas. O glamour está aí. As propagandas de televisão estão aí. As propagandas mais bonitas são as de bebida alcoólica. E ele diz, eu vou experimentar. Eu vou beber. Está decidido, está resolvido. A decisão de entregar-se ao vinho foi essa reflexão demorada dele, na busca da felicidade. Mas em segundo lugar, é uma resolução paradoxal. Porque o que ele diz é o seguinte: resolvi dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Bom, aí você não consegue não. É uma coisa ou outra. Não dá para caminhar com as duas coisas juntas.
Quem é dominado pela bebida não pode conservar a sabedoria. Onde o vinho domina, a sabedoria vai embora. Não há sabedoria na embriaguez. Não há domínio próprio na embriaguez. Não há lucidez na embriaguez. Aliás, mais tarde Salomão, tomado por sabedoria divina, vai escrever em Provérbios 21: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. Mas aí vem o terceiro ponto, uma resolução inconsequente. Olha aí comigo, ele diz o seguinte: eu vou me reger contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura. Ele está dizendo o seguinte: eu vou fundo nesse negócio. Na minha adega não vai faltar nenhum tipo de bebida. Eu vou me entregar à loucura. Eu quero saber se lá nessas profundezas tem a felicidade. É inconsequente. Mas finalmente é uma resolução irrefletida. Sabem por quê, meus irmãos? Veja vocês, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. O cara sabe que os dias são poucos, não importa se você vive 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, 100 anos, são poucos dias. E em vez de ele usar os poucos dias da vida para remir o tempo, ele usa os poucos dias da vida para curtir a vida. Curtir aonde? Procurar aonde a felicidade? Na bebida. Na bebida. Pois bem, esse princípio é o mesmo hoje, irmãos. Algumas pessoas estão procurando a felicidade aonde? No fundo de uma garrafa, uma picada de cocaína, numa cama de adultério, nas aventuras amorosas, na busca de riquezas ilícitas. Só mudou o cardápio, mas a refeição é a mesma, a busca da felicidade. Bom, então vem o quarto ponto da mensagem: a busca da felicidade nos empreendimentos, versículos 4 a 6, ou seja, não, agora eu não vou mexer mais, vou sair desse entretenimento e vou me voltar para o trabalho, já que o entretenimento não me deu prazer, quem sabe o trabalho me faça feliz, quem sabe? E aí eu gostaria que você parasse para pensar comigo num ponto, vamos ver os versículos 4 a 6, tudo ele faz com as suas mãos, o seu empreendimento, mas tudo é para ele, para mim, para mim, para mim. Ele é o centro do universo. Ele acha que tudo converge para ele. Então vamos examinar isso, por gentileza. Primeiro, vejamos a pluralidade de suas obras e empreendimentos. Veja aí comigo, por gentileza, no versículo 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Versículo 6, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, que reverdeciam as árvores. E aí você começou a perceber o seguinte, que há uma pluralidade aqui, tudo que ele fez está no plural, tudo. Veja aí, casas, vinhas, jardins, pomares, árvores, açudes, tudo está no plural. Ele faz com abundância, ele faz com exuberância, ele faz no superlativo. Mas mais do que isso, qual é a finalidade daquilo que ele faz? Está tudo aí, muito bem definido, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Em outras palavras, ele é o feitor e ele é o beneficiário. Agora precisamos entender uma coisa, esse cara é rei. Qual é o papel de um rei? Trabalhar para quem? Para ele? Não, para o povo. Para o povo. Ele vai construir as obras públicas para quem? Para ele?
Não, para o povo. Mas Salomão fez tudo para ele, casas para ele, jardins para ele, pomares para ele, tudo para ele. Ele é egocêntrico, ele é egoísta. Ele não serve o povo, ele se serve do povo para fazer para ele. E quando você lê a literatura bíblica, você vai perceber que todo luxo, toda pompa, toda glória, todo fausto do governo de Salomão, do seu palácio, das suas riquezas, quem pagava a conta? O povo. O povo. Tanto é fato que quando ele morreu, o povo foi o herdeiro dele, é o filho dele que foi reinar no lugar dele. Falou: olha, alivia os impostos, nós não aguentamos mais pagar o luxo do seu pai. Foi demais. Esfolou o nosso pescoço. Mas mais, terceiro lugar, quarta mensagem que eu gostaria de trazer aqui. Como ele não conseguiu felicidade no lazer, nas aventuras, como ele não conseguiu felicidade na bebida, como ele não conseguiu felicidade nos empreendimentos, agora ele vai procurar felicidade numa outra fonte. Vai procurar felicidade nos prazeres. Versículos 7 e 8, leia comigo. Vamos ler juntos, por gentileza? 7 e 8. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Vamos ver que nesta procura da felicidade nos prazeres, 3 prazeres são mencionados. Primeiro, o prazer da riqueza. Servos, bois, ovelhas, prata, ouro, tesouros de reis, tesouros de províncias. Ele pensa: tendo muito eu vou ser feliz. Possuindo mais alguma coisa eu vou ser mais feliz. Sabe o que ele conseguiu? Ele foi o homem mais rico da sua geração. Encontrou na riqueza a felicidade? Não. Não. A felicidade não passava de bolha de sabão, de um vapor, de uma neblina, que foi embora. Então ele vai procurar a felicidade numa outra fonte. Onde? Vai procurar a felicidade na música. Olha comigo o versículo 8, a parte B. Quando ele diz assim: provi-me de cantores e cantoras. Naquela época, cantores e cantoras, a música era um privilégio, ou um deleite, ou um prazer raro e caro. Ou seja, as noites de Salomão eram regadas a banquetes fartos, a vinhos caros e música boa. Música boa. Ele contratava os melhores cantores e as melhores cantoras para um show particular para ele toda noite. Encontrou a felicidade? Não. Terceira fonte que foi buscar prazer? No sexo. Olha comigo aí a parte C do versículo 8. E das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Bom, a Bíblia nos informa em 1 Reis 11:3 que no harém de Salomão tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Ou seja, as mulheres mais belas de Israel e do mundo frequentavam a cama de Salomão. Talvez Salomão teve mais parceiras sexuais do que qualquer homem poderia sonhar. A pergunta é: ele encontrou felicidade no sexo? Ele podia deitar-se com a mulher hoje e só voltar a repeti-la 3 anos depois? Todo dia uma aventura nova, todo dia uma experiência nova, todo dia uma paixão nova, todo dia uma curtição nova. Mas o que ele encontrou? Felicidade? Não. Vazio, frustração, tudo vaidade. Já que Salomão não encontrou felicidade no riso, nem nas festas, já que ele não encontrou felicidade na bebida, já que ele não encontrou felicidade nas construções,
nos empreendimentos, já que não encontrou a felicidade na riqueza, nem na música, nem no sexo, ele vai procurar a felicidade agora na fama. Confira comigo o versículo 9. Engrandeci-me, vamos juntos. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Ele passa a encontrar, buscar a felicidade na fama. Diríamos nós hoje que Salomão foi top 1 de todas as áreas da vida. Foi o mais rico, foi o mais culto, foi o mais famoso, foi o mais afamado. Meus amados irmãos, é curioso isso. Ele se transforma, diz a Escritura, num fenômeno dentro de Israel e fora de Israel. Mas, curiosamente, ele vai fazer uma afirmação. Diz assim: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria. Alguns podem pensar, mas não estou entendendo. Como assim? Essa sabedoria que perseverou com ele não é a sabedoria de Deus, é a sabedoria humana, terrena, que não passa de loucura. Porque se tivesse permanecido nele a sabedoria de Deus o teria levado para longe de todas essas buscas dele. Então, você pode perceber que ele vive uma vida egoísta, egocêntrica, hedonista e não consegue encontrar felicidade. Mas ele ainda quer experimentar mais. Ele tinha falado para ele: eu vou provar você, eu quero que você experimente isso. E aí ele vai buscar a felicidade numa vida absolutamente egocêntrica. No versículo 10. Leiam comigo, por favor, o versículo 10. Tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Isso era a recompensa de todas elas. Chama atenção para esse fato do versículo 10. Desejar os meus olhos e o coração. Ele está falando de olhos, aquilo que é externo, coração, aquilo que é interno. Tem coisa que você vê e você é atraído, tem coisa que você deseja e quer experimentar. Tem um ditado popular aqui no Brasil que diz o seguinte: que os olhos não veem, coração não sente ou não deseja. Mas há desejos no nosso coração que os olhos não viram, mas o coração é a fonte de corrupção. O coração é desesperadamente corrupto. O fascínio daquilo que você vê, com consciência dos olhos, é um laço para você. Então, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você sente, cuidado onde você vai, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você faz. E eu chamo a atenção agora para um ponto importante. Aliás, 3 aspectos aqui que me chamam a atenção. Primeiro, Salomão viveu sob o império dos sentidos. No versículo 10, parte A. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Lá no capítulo 1, você pode conferir comigo, versículo 8, ele diz assim: os olhos não se fartam de ver. Você está vendo, quer continuar vendo. Você nunca vai chegar a um ponto na sua vida: olha, eu já vi demais, não quero ver mais nada. Agora eu posso até ficar cego, que não tem problema, que eu já vi o suficiente para a vida inteira. Não, os olhos são insaciáveis. Insaciáveis. Porém, aqui ele está dizendo que tudo que seus olhos viram, ele não negou. Ele não negou. Tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei. Você já pensou o que é isso? Você conhece gente que é chamada de consumista? Gente que não tem controle. Ele vê um objeto, ele vê uma roupa, ele vê uma coisa na vitrine, e isso aí eu preciso, isso aí vai me fazer feliz. E o camarada compra 4 pares de sapato da mesma cor, da mesma marca, e acha que está feliz. Ele diz: eu não vou negar nada que os meus olhos viram. Eu não neguei, eu dei tudo. Ele
viveu sob o império dos sentidos, mas em segundo lugar, ele viveu sob o domínio do coração, a parte B do versículo, nem privei o coração de alegria alguma. Coração é uma fonte perigosíssima de desejos perigosos, proibidos, pecaminosos, é desesperadamente corrupto, dali procede todos os maus desígnios, e não importa o que brotava no coração dele, ele foi atendendo, foi só tirando pedido, só despachando. O coração pedia, ele tirava o pedido, o coração pedia de novo, ele atendia de novo. Ele era um homem dominado pelos sentimentos, pelas paixões da vida. Mas, em terceiro lugar, ele viveu sob a ilusão do auto-merecimento. Veja você comigo a parte C do versículo 10. Pois me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Preste atenção nisso, não há nada mais perigoso para o ser humano do que achar que ele merece. Já escutou gente falando isso? Está numa crise conjugal? Não, eu mereço ser feliz. Está passando uma situação meio difícil? Não, eu mereço ser feliz. Eu fiz o que eu mereço ser feliz. Minha mulher estava chata demais, meu marido estava chato demais, eu mereço ser feliz. E quando a pessoa acha que ele merece ser feliz, ele merece o prazer, ele merece o que o pecado oferece, ele merece o que o mundo oferece, ele se torna um prisioneiro desses desejos. Foi isso que aconteceu com Adão lá no Éden. Ele achou que merecia mais do que era, do que tinha. Foi isso que levou o pródigo para um país distante, depois para o chiqueiro, porque achou que merecia mais. A casa do pai estava chata demais, limitada demais, os banquetes da casa do pai já não satisfaziam mais. E a sua alma corre risco quando você acha que você merece, que você é o centro do universo. Mas aí, vem último ponto, uma conclusão frustrante. Veja o verso 11, vamos ler juntos o verso 11, por favor. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então ele usa algumas palavras aqui muito interessantes. Primeiro, vaidade. A palavra vaidade significa bolha de sabão. Está bonito, mas não tem essência. Ou neblina, que você vê, daqui a pouco não tem mais. Ou um vapor de uma chaleira que está fervendo, aquele vaporzinho sobe, desaparece, sumiu, acabou. Ele diz que tudo isso que ele experimentou na busca da felicidade não passou de um vapor de uma chaleira em efervescência. A segunda coisa que ele vai dizer aí, notem comigo, é que isso significa correr atrás do vento. Você já tentou correr atrás do vento? Isso é pior do que correr atrás de avião. Não vai chegar nunca, não vai alcançar nunca. Ou seja, é um projeto frustrante. É uma busca em glória, é uma tentativa de ser feliz que não consegue. Pode injetar cocaína na veia, pode beber todas, pode ir para as camas as mais bonitas, com as pessoas mais elegantes, pode usar as grifes melhores, as comidas melhores, os restaurantes mais caros, as viagens mais fascinantes. Nada disso vai preencher o seu coração, vai trazer felicidade para você. Só vai ter desilusão. Esse é o paradoxo do hedonismo. Quanto mais você busca o prazer, menos você encontra o prazer. Agora, notem, por gentileza, que o sentido da vida que ele está procurando, ele vai dizer no versículo 3, que havia debaixo do sol. O que significa essa expressão debaixo do sol? É que existem duas dimensões de vida, debaixo do sol e acima do sol. A dimensão do terreno e do celestial. A dimensão do temporal e do eterno. A dimensão do humano e do divino. Meus irmãos, se você empurrar Deus para fora da vida, para a lateral da vida, nada mais vai fazer sentido na sua história, nada mais.
Você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter amigos, você pode ter festa todo dia, você pode ter boa música todo dia, você pode ter o melhor vinho todo dia, você pode ter os melhores banquetes todo dia, você pode fazer, você pode ser a grande celebridade das realizações. Nada disso vai preencher o seu coração, porque Deus colocou eternidade no seu coração, e nada daquilo que é temporal e terreno vai preencher esse vazio, que tem o formato de Deus. Então, vamos a uma aplicação espiritual para encerrar. A pergunta é: onde mora a felicidade? Qual é o seu endereço? Qual é a geografia da felicidade? Onde ela está? E a Bíblia responde: na presença de Deus, a plenitude de alegria. E na destra de Deus, há delícias perpetuamente. A Bíblia responde: Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância. A Bíblia diz que você pode ser feliz, muito feliz, e a ordem de Deus é essa: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Há um banquete da graça oferecido para você, que vai satisfazer o seu coração, que vai satisfazer a sua alma, que vai dar sentido para a sua vida. É a vida eterna que só Jesus tem, só Jesus oferece, e oferece agora para você e para mim. A alegria que os homens buscam nas festas, nas diversões, no vinho, no dinheiro, na música, no sexo, na fama, essa alegria, essa felicidade só encontra-se em Jesus. Ele é a nossa felicidade. Porque em Jesus, o sorriso é dádiva de Deus. Em Jesus, o vinho alegra o coração. Em Jesus, as obras são feitas para a glória de Deus e para o benefício das pessoas. Em Jesus, a nossa casa não é apenas para nós, é uma fonte de bênção para as outras pessoas. Em Jesus, o nosso trabalho não é fadiga, o nosso trabalho promove a glória de Deus, e não é vão o nosso trabalho. Em Jesus, o sexo puro e santo é deleitoso no leito conjugal. Em Jesus, a vida faz sentido. Em Jesus, a vida é bela. Em Jesus, há um manancial inesgotável da verdadeira felicidade. Que o Senhor nos abençoe.